Cantora, compositora, é produtora também, integrante do trio, né? Tuyo e tudo mais, né? Estamos aqui com ela, Liu. Obrigada pela presença. Estamos muito felizes de receber Namastê, você. Obrigada a vocês, gente. Muito prazeroso. Namastê, Vocês não sabem, mas isso aqui já tá em andamento há muito tempo, né? Sim. Bom demais. Ô, Liu, Oi. a gente gosta de começar a conversa do Café com Elas. A gente brinca que é uma entrevista, mas na verdade é uma conversa, um café e tudo mais. E no começo a gente sempre pergunta, e que a gente vai perguntar pra você também, como que foi a sua introdução na música, né? Que momento ali da sua vida que você viu, decidiu, achou legal? Tipo, nossa, quero ser musicista, quero trabalhar com música, quero ser cantora. E quais foram as suas inspirações para chegar até essa decisão que fazem de você essa artista incrível? Uau. Menina, é um bom começo realmente, né? Pra gente ter mais contexto pra conversa e o pessoal saber, né? Qual é a célula embrionária do que hoje vemos. Eu nasci na igreja, amiga. Meu pai é pastor. Meu pai e minha mãe. Minha mãe, na época que eu nasci... Na época ali que eles estavam tentando estabelecer meu nascimento, eu sou a primeira de duas, né? Ela entra ali, minha irmã. Meu pai estava tentando terminar o ensino fundamental e médio para fazer faculdade. Ele fez teologia. Minha mãe trabalhava limpando a igreja lá. Daí, com a teologia ali, meu pai se formou pastor. Daí deu uma melhoradinha ali na vida dela. Eu nasci, já estava lá. A igreja tinha essas ferramentas de microfone, violão, o canto fazia parte ali do movimento eclesiástico. E eu fui no embalo. Então, acho que eu nem pude escolher muito. Que bom, né? Quando vi, já estava lá. A parte religiosa eu dispenso, mas a oportunidade de cantar Musical. todo final de semana, poxa, que delícia, agradeço demais. Fica aí como multa rescisória de tudo que aconteceu entre mim e a igreja, né? Pelo menos fiquei aí com a inclinação para arte. Muito bom. Vem daí. Aí acho que a inspiração é de seguir com isso como profissão. Amiga, não vou mentir pra você, não. Eu não achava que ia dar certo. Foi o Jean e a Laine falando na minha cabeça muito, assim. De, não, vamos lá. Eu falei, por que não, né? Aí, aqui estamos. Olha só. Que legal, que Demais. Isso jovenzinha já. Tipo, Nada, criança. eu já era mais velha. Quando eu canto desde muito cedo, né? Tenho participação em coral, essa coisa de igreja. Eu levo o canto a sério desde muito cedo. Entendo que é uma coisa minha desde muito cedo. Mas entender o canto como minha profissão é uma parada relativamente recente. Pensar que eu tenho 38 e eu entendi música como profissão ali pelos 21. A gente estava falando da Bebé, né? Nossa amiga em comum. A Bebé, com 7 anos, já tinha carteira assinada no jazz, né? Bem isso. Eu não tinha essa Tinha MEI. dimensão. Já tinha MEI, já. Já tinha MEI. Quando a Tuyo começou a funcionar melhor, capitalisticamente falando, eu já estava na terceira faculdade já, largando, né? Largando a terceira faculdade. Mas tinha a intenção de me profissionalizar em uma outra coisa. Naquele momento ali, 17 anos, que você tem que meio que decidir, eu considerei música. Morava em Londrina, na UEL o curso era vespertino. E na cabeça do meu pai não fazia nenhum sentido estudar à tarde, se à tarde é a hora que você tem que estar trabalhando, né? E aí ele me levou para fazer minha carteira de trabalho assim que eu fiz 16 anos, um querido. Foi tão legal viver essa oportunidade de entrar tão cedo ali no mercado de trabalho. Nossa, Aprender que prazeroso. Obrigada demais. Trabalhadora. Ai, que inferno, Legal, gente. né? Nunca mais parei. Aí, enfim, acabei não concluindo, mas não tinha a intenção de levar a música enquanto carreira até os 20 alguma coisa, assim. Caraca. Não conhecia, assim, a profissão músico. Não tinha contato. E me diz, talvez você já tenha ouvido várias perguntas sobre isso, mas ter participado do The Voice, você acha que isso foi importante para a construção da carreira da Tuyo e não só da Liu?
Pra caramba. Liu não tem carreira, se você for ver, né? Eu sou uma parte da... Que horror, Liu não tem carreira no sentido de... Nunca lancei um disco solo, não, gente. Mas aqui no The Voice não podia inscrever banda. Mas o timing dessa pergunta é muito bom, porque eu sinto que... Sinto não, é uma realidade que eu compreendi a possibilidade de desenvolver enquanto uma profissão exclusiva, ser parte integrante de uma banda por causa do convite para o The Voice, né? A gente se inscreveu. A gente era da igreja ainda, e uma vizinha nossa, muito carinhosa... Não, a Lisa não morava perto da gente. Ela frequentava muito o nosso condomínio ali. Ai, gente, condomínio, se eu mostrasse. Enfim, a gente morava lá no Boqueirão, em Curitiba. Quem conhece, quem sabe. Nessa época, assim, era o feijão e o sonho. Tinha dia que eu era o feijão, tinha dia que eu era o sonho. Nesse dia eu era o sonho. Era uma época que a gente estava devendo zilhões pro Banco do Brasil. Zilhões, né? R$600 de cheque especial para completar o condomínio porque não vendeu o show, essas coisas. E aí, eu achava que era o banco ligando. E eu trabalhava de secretária na Aliança Francesa. Um beijo, Aliança Francesa! Pessoal, minha chefe me librava demais para tocar. Menina, era a Globo. Daí ligaram pra gente, eu li o e-mail lá, falando: você pode vir aqui pra seletiva, pague do seu bolso, dê seu jeito, se você aparecer, cantar direitinho, a gente gostar, passa pra próxima fase. E aí a gente falou: que é eu, já é a Laiane. Ela falou: não, mas é só vocês duas aí, Lila e Laiane, dupla sertaneja. Aí conversamos com o Jean, porque a ideia era divulgar a banda desde aquela época, porque a Tuyo começou em fevereiro de 2016. Ano que vem fazer 10 anos. E aí a gente recebeu essas ligações aí de The Voice, era junho, que o programa foi ao ar em outubro, sei lá. No mesmo ano que a Tuyo nasceu, a Globo ligou. Eu falei: meu Deus, um anúncio de graça! De graça! Aí a gente vai passar no horário nobre, eu vou poder pegar no microfone e falar: ouça a banda Tuyo, acabou. Era essa. E aí a gente foi. Só tinha o microfone e um sonho. Entendeu? Entendi. Menina, esse horário do The Voice, se você for ver quanto que tá pra comprar, nossa, é um dinheirão, né? Sim. Obrigada, Rede Globo, que deu horário pra gente aí. De graça. Enfim, daí fez parte da nossa articulação, na época era o Facebook, para inflar a nossa página, conseguir entrar num mercado que a gente ainda não tinha explorado enquanto Tuyo. Então a banda já existia, a gente recebeu essa oportunidade, tanto é que no primeiro episódio, eu, a Laiane e o Jean como familiar ali. Na época a gente era casado, mas eu queria mesmo era levar, sei lá, todo mundo, né, a família inteira, mas só podia um. E aí a ideia era que aparecesse na televisão cada integrante da banda Tuyo. Entendi. E a gente falasse sobre isso. Mas é editado, né, o programa. Eu devo ter falado, assim, uns 300%. Passaram ali uns 30%, que foi suficiente pra gente começar ali. Sim. Tem gente que conhece a Tuyo por causa do The Voice, acompanha a gente por causa do programa, até hoje, assim. E somos muito gratos, né? Foi muito legal a participação. Fico olhando pro lado, gente, não é meu... obsessor, né? É o ponto. Foi bem importante para nossa carreira ter participado do The Voice, tendo já um disco gravado, tendo repertório, tendo ali um público remanescente do nosso projeto anterior. Enfim, foi bem importante. Show. Bem massa. E Liu, a gente, né, no off tava conversando algumas coisas sobre isso também, né? Vocês veio de Curitiba, né, para São Paulo. E aí, por que, assim, que essa tomada de decisão e como que você vê essa conexão da música, né, tanto assim fora da capital, né? Porque que nem a gente também é do interior, daí às vezes parece que tudo gira em torno, né, de São Paulo e é essa coisa assim, né? E vocês vindo de Curitiba, né? Por que essa decisão, né? E, tipo, como é que era a conexão antes lá? Como é que vocês faziam isso? É uma baita pergunta. Deixa eu ver por onde que eu começo. A gente foi para Curitiba. Eu fui para Curitiba porque eu passei no vestibular. Na verdade, eu sou de Londrina, né? E aí eu estava fazendo jornalismo. Parecia que o curso estava me levando mais para o lugar de letras. Passei no vestibular e foi a primeira vez que eu morei sozinha, saí de casa. Aí, pouco tempo depois, o Jean foi também... Algum tempo depois, a Laiane foi para Curitiba e nossa intenção não era estabelecer nenhum relacionamento com a música, era estudar na universidade e cada um se formar. A Laiane já estava formada em psicologia na época e foi para Curitiba para a gente ficar em família. A gente sempre foi bem próximas, tinha vontade de construir alguma coisa ali juntos. E
com o passar do tempo, a gente percebeu na música uma atividade que a gente gostava de fazer. Então, a gente se reunia junto com outros amigos, a Chan e o Luiz, que fazem parte da formação da Simonami, nossa primeira banda lá em Curitiba. E foi, acredito eu, que o contato com a Alexandra, essa integrante da Simonami, lá em Curitiba, que eu compreendi que dava para ter uma banda. Que existia uma outra maneira de ser uma banda que eu não conhecia, que é o universo do punk, do hardcore em Curitiba. Então, é um cenário que eu não sei como é que tá hoje. Eu sinto que eu flertei com essa linguagem naquela época muito apresentada pela Chan, que tinha uma outra banda que se chamava Te Vejo em Breve. Beijo pros meninos Te Vejo em Breve. E ali ela foi ensinando coisas pra gente. Tipo, olha, tem casas que você pode tocar, porque, amiga, eu nasci na igreja em Londrina, morava no Cincão, assim, era bem longe do centro, sabia, né, da existência de bandas, tinha MTV na minha casa, com esponja de aço na antena, tudo acontecia. Mas Fiz muito isso também pra pegar não era uma MTV, coisa possível, né, uma coisa assim, meio, e ainda tinha essa coisa do Rick Bonadil tem que me descobrir, Sim, a coisa sim. do descobrimento do talento. Eu sinto que o que a Chan apresentou pra gente foi a coisa do... Ai, não gosto desse termo. Mas do do it yourself, né? Do fazer artesanal. Do fazer punk, do fazer anárquico. Quando a anarquia era uma coisa nas universidades públicas, né? Eu saí do terceirão, amiga, era 2005. Então, faz um tempo, né? Era outro comportamento ali na época. E aí, eu sinto que em Curitiba, eu compreendi que existe um universo fora da igreja ali, do Cincão, que eu morava, que eu poderia frequentar. Isso fez parte também da minha nova vida universitária. Quando eu estudava na UEL, eu não conseguia participar muito da vida na universidade pública, porque eu precisava trabalhar. Não que em Curitiba não precisasse, mas como eu não tinha nenhuma comunidade, ninguém fora a igreja, e eu gostaria de ter outra coisa fora a igreja, a universidade também foi me apresentando outros formatos. Esse povo que a gente vê que é filho do fulano, minha mãe é professora de teatro, não tinha contato com essa gente. Um pessoal que conhecia ferramentas públicas, tipo, que frequenta centro cultural. Eu trabalhei, depois que eu entendi isso, comecei a trabalhar em muitos lugares relacionados à feitura de arte no âmbito municipal ali. E aí, acho que eu saí de Curitiba igual todo mundo sai do interior. Tava ruim de grana, São Paulo tinha mais oportunidade, não dava para esperar. Mas fiquei 12 anos em Curitiba. Desses 12 anos, 10 tocando. Nossa, bastante tempo. E as coisas da Tuyo acontecia nesse tempo também. Foi. De Curitiba ali. Vocês faziam umas conexões também. 2010 a 2015, a gente ficou nessa banda que eu te falei aí, a tal da Simonami, que foi o primeiro projeto que a gente na vida. Nossa, gente, a gente não sabia nada. Nossos primeiros... E era de punk? Não, era de pós-rock, assim, mas a mentalidade, né? De, você pode queimar seu CD em casa, não precisa ligar para uma gravadora. Você pode produzir seu próprio show, não precisa de uma casa de show, dá pra fazer no quintal. Sim. Essa ideia, né? Mas o som era bem pós-rock. E aí, menina, larguei a faculdade, né? Pra dar certo na música. Mas antes disso, né? A Simonami aconteceu. Quando a Tuyo surgiu em 2016, a gente já tinha algum conhecimento, já tinha testado coisas com a Simonami. A gente já tinha um pouco mais de maturidade. Mas no começo, assim, nossa primeira... Quando a gente falou, a gente tem uma banda, a gente toca nossas músicas que a gente inventou ali da nossa cabeça. E aí apareceu um pessoal falando, a gente quer empresariar vocês, vamos fazer uma foto de divulgação. E na foto de divulgação eles aparecendo na nossa frente, assim. É doido. Enfim, a gente tinha menos acesso à informação, né? Que a gente, como a gente tem hoje. E aí eu sinto que... Durante um tempo, acho que quando você mora numa cidade pequena, você... Não sei como é pra vocês, mas eu não tinha vontade de sair de Londrina. Eu saí porque parecia que o que eu queria fazer não ia caber lá. Não foi uma coisa que eu planejei. Aí, quando eu fui para Curitiba, eu sinto que a mesma sensação me passou, assim, depois de muito tentar. Porque apesar dos muitos pesares, eu gostava de sentir que eu conhecia a cidade no seu melhor e também no seu pior, né? Curitiba
não passa muito longe de Limeira e Piracicaba no nível de conservadorismo ali, né? Apesar de ter uma universidade pública, de ser uma capital e tal. Enfim. E aí eu sinto que depois de muito insistir, eu lembro que a gente estava conversando com um cara que representava a liderança de uma iniciativa X, e aí ele não se dava muito com outro rapaz, sempre rapazes, liderando a iniciativa Y, e aí tinha uma iniciativa Z, que é uma iniciativa de um conglomerado. Eu falei, puxa, por que vocês dois não conversam para apresentar uma alternativa para o conglomerado? Mas até a gente conversar, eu falei, bicho, para eu pensar em ter algum palco para eu cantar, eu preciso que o fulano faça amizade com o ciclano, eles construam um festival. Nossa, aí eu pensei, trem. não, parabéns para quem consegue, acho que esse é o caminho mesmo de fazer com que a cena da sua cidade seja aquecida pela sua iniciativa. Mas, às vezes, a gente não tem força, né? Daí, a gente, ali, num cenário pandêmico, no furacão Katrina, né? Acontecendo ali a nível global. Né? Falei, acho que talvez... Depois do George Floyd, acho que todo mundo que morava no Sul ali falou, por que eu moro aqui? Eu sinto que o George Floyd ali, que Deus o tenha, me ajudou os minutos também a... parar de tolerar algumas coisas e pensar mais na gente, né, amiga? Quando eu mudei para São Paulo é porque eu tinha conseguido fechar um trabalho que ia me dar um cachê de 3 meses, que não tinha nada a ver com música. Olha só. Caraca! Aí eu ia conseguir pagar 3 meses de aluguel, que dava tempo de entender. Aí veio o Jean, em seguida depois veio você. A gente veio devagarinho, meio migrando assim... A gente não veio na louca, alugou uma casa no centro pra viver de música. E, experienciar essa vida da composição 100%. A gente veio fazer 1000 bicos. Sim, na raça ali, né? Aí eu sinto que... Entendi. E foi assim que a gente chegou em São Paulo, amiga, nesse contexto, então. O início da flexibilização da pandemia permitiu que muita gente também fizesse o movimento contrário. Tá na hora de voltar para casa dos meus pais, segurar a onda, aguentar um conservadorismo ali para eu poder não... Enfim, a gente fez movimentos parecidos também. Caraca, muito bom. A primeira vez que eu vim para São Paulo foi para fazer backing vocal para um show da Banda Mais Bonita. Eu lembro que no ônibus, quando a gente estava entrando e eu comecei a ver as pontes, os viadutos, falei... Nunca quero morar aqui. Jamais. Que cheiro horrível! Mas, gente, eu não fazia ideia da Pinacoteca, não fazia ideia do MASP. Me arrependo de ter dito isso. Gosto muito de São Paulo hoje. Vamos ver até quando. Por enquanto, estamos por aqui. Por enquanto, tá tudo legal. Desculpa, falei muito. Não, é pra isso mesmo. É, isso aí. E assim, você tem noção do quanto a sua música impacta, influencia as pessoas? Você já teve, assim, alguma troca com o público que te marcou muito? Bom, são 2 perguntas. Sim! A gente gosta de fazer pergunta. Eu já tive alguma troca com o público que me marcou? Sim, várias. Eu acredito... Eu tenho noção... Não tenho. Eu tenho uma doença que me impede de ter muitas das noções que eu deveria ter, né? É uma doença que pode estar te atingindo aí na sua casa. Ela se manifesta de várias maneiras, né? Já teve uma época que chamava... Como é? Síndrome do impostor. De tempos em tempos, dependendo da editora que quer vender o livro, ela muda de nome. Mas, enfim, tenho pouca dimensão. Acho que é um mal, inclusive, do meu sindicato, né? A gente precisa ficar se lembrando. Que bom que vocês são banda, gente. Banda é bom. E aí, quando uma esquece, a outra lembra da importância, né? Do que está fazendo. Minha irmã está hoje aqui me lembrando. Estou numa baixa energética, mas sim, faço essa conta racionalmente do que significa peitar um método como esse que nós 6 peitamos, né? Que é a ideia de conduzir a canção com base no que você encontra de demanda dentro de si. Falando disso nos dias de hoje é bem interessante. Eu acho que isso deve ter acontecido em outras épocas. Acredito no caráter espiralado da história, mas eu tenho a sensação de que eu estou experienciando pela primeira vez, então talvez aqui dos meus 38 anos, esse desejo de mexer com música pela ideia de sucesso, né? O que pauta a sua criação não tem tanto a ver com a sua demanda de composição, tem mais a ver com a sua demanda de compensação, sei lá. Exatamente.
que todo mundo tem em maior ou menor grau, né? Mas eu sinto que essa é a minha profissão, tá mais ligada à filosofia do que a qualquer outra coisa, assim, de fazer uma leitura crítica do meu tempo, registrar isso e tentar viver disso, tentar monetizar isso aí. Enfim, aí eu entendo que sem essa troca com o público, inclusive a minha função se esvazia, né? Eu não consigo trabalhar sem essa troca. Eu não tenho nem insumos para um novo trabalho, para continuar a pesquisa, né? Eu entendo isso daí. Muito bom. Muito bom. A gente teve essa ideia de fazer essa pergunta porque quando a gente foi assistir o show de vocês em Piracicaba, na porta tinha uma família, o pai, a mãe e o menininho. É verdade mesmo. O menininho, ele tava em êxtase, assim. Tava mesmo. Tipo, E aí parece que eles estavam sem ingresso, né? Sem ingresso, eles não tinham conseguido comprar o ingresso. E aí a gente, uns amigos nossos, tava, não, calma, vai dar certo, vocês vão conseguir, não sei o quê. A Mari, aí, né? A Mari é a produtora do Festival Curau. Vai começar. Exato. Ainda não vai começar, calma, vai dar tempo de resolver. E aí a Mari deu o ingresso dela pro menino entrar com a mãe. E aí ele ficou tipo, ai, não acredito, muito obrigada. Eles são muito importantes pra mim. Eu falei, nossa, eles estão vindo tocar e não sei se tem noção do quanto é inspiração, quanto as pessoas gostam. Eu falei assim, vamos fazer uma pergunta desse tipo sobre isso, pra né? saber mesmo. E foi isso que eu fiquei pensando, nossa, aquele dia, mesmo a gente sendo do interior, acho que eu vou perguntar, porque as pessoas gostam muito, né? E também às vezes querem saber, nossa, será que eles sabem que são inspiração pra gente, pra mim? Foi por causa disso. Ai, amiga, você quer me quebrar no meio, né? Tô aqui toda medicada. Amiga, meu remédio hoje, 3 expressos. No domingo, a gente estava ali vivendo a segunda semana de atraso de um pagamento X. E a gente tá no caminho de construir a nossa estabilidade, assim. Finalmente construir o nosso fluxo de caixa. Ele ainda não existe. E a gente se dedica exclusivamente à atividade da Tuyo há uns 4 anos, eu acho. Quando a banda começou, a gente tinha outras atividades, né? Que faziam esse balanço de caixa. Sim. E aí, no domingo, eu pensei, puxa vida, acho que vou ter que acionar o pessoal, vou ter que inventar alguma solução mais imediata, porque eu não quero vender um equipamento, não tenho nenhum produto para vender, vou ter que vender algum serviço. E aí, a gente fez um correio elegante ali dentro do fã-clube. Falou, gente, é o seguinte, tem um brother devendo, hoje é domingo, eu quero almoçar. Vocês não conseguem fazer uma movimentação aí? Vamos fazer um correio elegante. Sei que vocês têm parente que mora fora, que mora longe, que é fã da banda. Quer mandar um recadinho? Faz um pix pra minha irmã. E eu vou mandar um recadinho. Deixa. Aí, menina, eu senti que foi assim, como é o nome daquele quadro do Faustão? Um arquivo confidencial pra mim. Parecia que eu tava vendo um estelionato que eu apliquei, porque parece que eu recebi um pix e um presente, sabe? Sim. E aí fui entendendo a função ali, recuperando na memória esse domingo agora. Não sei nem se é a função da Tuyo, mas a função da canção, né? A canção desvelada ali do lugar mais do jingle, né? Sinto que a gente tenta fugir desse lugar. E de como é uma ferramenta que consegue paramentar um cidadão para que a sua musculatura emocional não atrofie, a gente fique doente. Eu sinto que, menina, na pandemia o número de ouvintes da Tuyo subiu demais. E eu sinto que tem muito a ver com essa atrofia muscular aí, desse espectro emocional que a gente explora tanto e paga um preço muito alto por explorar. Tô aqui com a cabeça aqui na palma da minha mão. Mas no mais, tudo bem. Demais. Enfim, tem essa dimensão. Quis citar um exemplo, né? Quis contar essa história aí de que domingo, então, a gente volta e meia tem essa manifestação. Sinto que o palco ajuda bastante. Aí né? quem quiser, por favor, manda pix. Eu também tá disponível para
Não, gente, segura o dinheiro de vocês aí. Calma aí, Já que tem uns comeu, merchan novos, uns porque ingressos novos. A gente sabe que não tá... Se tá difícil pra gente, que tá fazendo o que gosta, né? É bem isso, né, amiga? exato. É bem isso mesmo. Lio, me fala, agora, falando, por que o show Lio canta Marisa Monte? E o que te impulsionou a desenvolver esse show? Ela que é uma mulher que inspira a gente também. E quais são os artistas que te inspiram, além dela? Ai, a Marisa, linda. Marisa Monte, se você estiver vendo isso, é tudo amor que eu sinto por você. Eu nasci numa comunidade, né? Minha relação com a música tem a ver com uma relação imediata com uma comunidade. E eu entendo que o meu fazer musical precisa passar por um mínimo aquilombamento, por um mínimo ambiente comunitário. Então, eu tenho bastante dificuldade dessa coisa do projeto individual. Não existe, né? Tem muita gente envolvida no Lio Canta Marisa. Poderia ser Érica Toca Marisa, né? Que a Érica Silva faz comigo. Sim. Enfim. E pesquisando para Tuyo, enfim, pensando na banda, fui entendendo que existe uma riqueza nesse tipo de didatismo, que é dividir com uma audiência que me acompanha o que pavimentou as minhas escolhas na hora de construir a minha persona enquanto intérprete. E aí, essa relação que eu tenho com a Marisa não foi... Marisa, foi o destino que colocou a gente uma na frente da outra. Porque a gente era filho de pastor da igreja, a gente não tinha... Eu nem tinha, sei lá, sagacidade de ir atrás. Eu não quero ouvir música da igreja. Eu curtia um Kleber Lucas, gente. Eu curtia. Era legal pra mim. Mas a minha tia estava na faculdade. Grande Luciana. Beijo, tia Lu. Mandar pra várias pessoas esse link, amiga, pro pessoal pegar os beijos. É bom, pode mandar. E aí ela tava vivendo o que eu vivi anos depois, né? Ela tava na faculdade e ouvindo várias músicas novas e comprando CD, que pra secular. mim era uma coisa muito... Eu não ia usar a terminologia, mas a verdade eu também é vindo do meio ali. Música do mundo, né? Não podia ouvir. Enfim, minha tia ouviu uma outra música do mundo que passava na censura do meu pai e da minha mãe ali. E eu tive acesso a tudo que minha tia tinha de CD da Marisa Monte. Então, um churrasquinho, um almoço na casa dela, ela cuidava bastante de mim pra minha mãe trabalhar, enfim. E a construção da minha voz veio de cantar junto com a Marisa. Eu não tinha nem a consciência de que eu estava estudando. Eu estava sentindo prazer, ouvindo ela cantar, duetando com ela, entendendo como é que será que se faz para colocar a voz para soar dessa maneira. Eu no banheiro, um rádio e a Marisa ali cantando e eu tentando emular aquilo, né? Eu gosto bastante desse método do mimetismo, para compor a sua persona, né? Ter um arcabouço de recursos que você pode acionar. E eu sinto que o Lio Canta Marisa surgiu da vontade, acho que era a vontade, de eu me sentir cada vez mais segura, num relacionamento mais confortável para mim, com essa audiência, para dividir com esse pessoal parte dos meus estudos, né? Junto com a Érica, que viveu coisas parecidas comigo. A Érica é da Católica, amiga, cantava a missa. E aí tinha mais liberdade para um repertório secular, né? Então. Um beijo, Padre Marcelo. Viva a renovação carismática. E acho que esse show, esse espetáculo foi montado pensando nisso. Acho que a gente tem caminhado... eu fico falando a gente, porque a gente tá sempre juntos, os três, a gente fica filosofando, né? Antes de conversar aqui, a gente conversa entende. entre nós, né? O dragão de 3 cabeças, né? Enfim, que eu estou sentindo muita necessidade de conseguir atravessar esses 7 mares que existem entre nós e a nossa audiência. Entre nós e a nossa audiência tem uma plataforma de streaming, tem um canal, tem uma revista, tem uma plataforma que, se eu não conseguir, eu sinto que nós estamos, como diria no Shark Tank, buscando o B2C, entendeu? O business to client. Cansada de pontífices, de intermediadores. Aí eu acho que esse tipo de espetáculo me ajuda a oferecer para as pessoas informações para além
sei lá, enriquecer o que as pessoas sabem sobre a gente, né? Aumentar o leque. Não podia ter respondido isso de uma maneira mais sucinta. Não, mas é que a gente quer isso mesmo, viu? Tá livre. Pode É, continuar. Vamos chamar café com ela. Ficar um momento É de isso. conversa, de café. Quase uma terapia. É como se a Cada gente... uma dá R$80 pra outra, assim, né? Isso. Valer a sessão. Falando isso, gente, ela tá tirando o CRP. Quem quiser atendimento. Ela formou em psicologia. Olha lá, ela, a Yane tá ali, ó, já fazendo um joinha ali, ó. Chama eu, né? Chama eu inbox. Ô, Liu, e como que você vê, assim, a produção nas redes sociais? A gente tem visto bastante conteúdo seu, né, ali. Mas eu acho que a Tui sempre foi também muito das redes sociais, né? Um caminho ali que, com certeza, né, fura algumas bolhas, né? A gente consegue fazer contatos. Como é que você vê essa questão, assim? As lives agora, né? Eu já assisti várias, viu? Ai, amiga, Mas eu tantas boto coisas. assim, lá, antes de dormir eu ponho, aí eu fico rachando de rir, que eu falo, não, é muito divertido. Ela pra te É entreter. da onde vem as inspirações, né? Porque são maravilhosas. Se vocês não acompanham, gente, entra lá e assistam. Igual Netflix. É muito bom. Tem É de um muito tudo. legal. Notícia, humor. Eu sinto que vocês sempre estão criando alguma coisa nova, assim, também, né, nas redes, alguma interação com o público da Tuyo, né? Ai, amiga, a internet é um prato de sabor umami. Um agridoce, uma faca de 2 legumes, um toma lá da cá. Porque não fosse a rede mundial de computadores, a gente não haveria espaço para nenhuma de nós, né? Sinto que a ideia da internet, naquele ambiente distópico que a gente entrou, hoje ele é um ambiente de mais ordem, de mais... Os tentáculos do capitalismo chegaram até lá. Uma hora ia Sim, acontecer, né? a gente já sabia. Mas, na época, eu sinto que foi uma plataforma que a gente encontrou de fazer com que isso que a gente estava conversando agora há pouco continuasse acontecendo, né? Como é que a gente faz para conhecer pessoa, para chegar nas pessoas sem interrupções, só tendo que entregar todos os nossos dados, né, para o pessoal, que o preço é esse que se paga. E às vezes ela é nosso algoz, porque eu sinto que ela é um impeditivo para muitas coisas, no sentido de que tem muitas curadorias hoje sendo feitas Só baseado mais nisso. matematicamente do que artisticamente, né? Parece sei lá. Tem números, tem players, tem views. É uma bolsa de valores, o seu disco não importa. Enfim, tem isso. Mas também tem vocês, tem a gente, né? Não fosse a plataforma, talvez a gente não conseguisse se conectar, talvez a gente não conseguisse se conhecer. 99,9% das oportunidades que a gente conseguiu de expandir nossos horizontes filosóficos, ideológicos, de compreender como é que a gente faria para ter uma banda, foi porque esse conhecimento foi disponibilizado na internet sem nenhum impeditivo que não fosse uma conexão. Então, é um relacionamento bem ambivalente o que eu tenho hoje com as redes. Ao mesmo tempo que eu me divirto fazendo conteúdo, Sim. eu entendo que eu estou fazendo conteúdo por causa do corpo que eu moro. Não porque eu escolhi, porque eu acho super legal, mas porque, para mim, não é possível sentar no cume de uma montanha, escrever o que dá na cabeça, enviar uma carta para alguém e amanhã... Enfim, eu preciso pensar na provisão, no meu sustento, preciso pensar em como a profundidade do que eu tenho para dizer vai encontrar as massas, como é que eu consigo ampliar meu público, por que eu tenho que ampliar meu público, enfim. Até a ampliação de público é também uma espécie de única alternativa para provisão, né? Porque a gente ganha por volume, já que cada play é 0,0000001 centavo. Então parece que você não tem nem a escolha de fazer um bagulho que para 15 pessoas, assim, que isso representa algum tipo de falência. Então você precisa a mesura ali da tua comunicação, Muito louco isso, né? tá? É indissociável de uma visão bem enviesada de sucesso, né? Então eu sinto que a internet me alivia, me pressiona, me tortura, me catapulta. Não é saudável. É isso, né? Mas essa montanha É entender que é necessário, mas também a gente sabe dos, né, o seu ônus e bônus. A né? coisa da tecnologia, né? De compreender como é que ela pode ficar a serviço do que é de humanidade, em detrimento do que é de
a ganância do acúmulo ali, né? Falando de um jeito meio simplista, mas vocês fragaram. Então, hoje, sinceramente, ônus e bônus, a gente ainda tá com bônus. O bônus, eu tô aqui, né? Tô viva, tô vivendo de música, pagando meus boletos com música, atrasando meus boletos com música. Tá tudo certo. Então sinto que o que eu queria, eu consegui. Tá ótimo. Eu agradeço aí, pessoal da internet, Bill Gates, Steve Jobs, onde estiverem. Parabéns, tá? Pelo trabalho de vocês. Conta pra gente um pouquinho como que foi a sua reação quando Chegamos Sozinhos em Casa foi indicada ao Grammy. Foi surtação? Foi choro total? Foi... Eu não acredito, sabe? Fala assim, como que foi um pouco a reação de vocês? Ai, amiga, eu tenho uma reação que eu não sei se é muito boa num geral. Todas as reações são válidas. Minha reação primeira, num geral, quando a gente recebe alguma notícia, que não é nem a questão dela ser boa, dela ser muito improvável, eu começo a rir. Do paradoxo, né, da vida. Eu pensei, o que deu errado que alguém ouviu esse disco de 18 faixas, todo lo-fi, amarrotado, um disco propositadamente opaco, e falou, não, acho que tem que dar um Grammy Latino pra eles. Não que eu acho que não mereça, mas a gente sabe sobre o que é, né, a premiação, sabe que tem uma... Tô falando que é roubado, não, gente. É que tem a ver com política, tem a ver com outras coisas, né? A gente fica nessa pelo de... mercadológico também. Ou é 0 ou é do 200, que pelo amor de Deus. Tem muito número aí no meio. Aí a gente se inscreve há um tempo. O lance aqui, essa ideia de prêmio e de se inscrever não é uma parada que veio da gente, não. Na época, inclusive, quando a gente se inscreveu, eu tinha certeza, sem pesquisar, pesquisem, pessoal, que tinha um prêmio em dinheiro também. Aí eu pensei, nossa, muito vantajoso ganhar. Vai que, né? E eu achava que, no mínimo, o troféu era, sei lá, de ouro maciço, mas é acrílico, eu acho, né? Não é de ouro. Ainda ali no... O aço, metal. Não é... Nossa. A Laiane tá Não, falando gente, que tem que foi pagar o fabricado troféu, gente. né? Tem Meu que pagar Deus. o artesão. Enfim, na época, a minha reação foi rir, assim. Eu comecei a me gargalhar. O que aconteceu? Nossa empresária morava na rua Emberê, eu morava na Paris, atrás, numa república. Com 2 amigos, Igor e Edizinha. Um beijo pra você. E aí, a gente já tinha se inscrito, porque... Ai, como é que eu vou contar isso curto? Difícil, bicho. Minha profissão é escrever, né? Aí precisa palavras várias. Estou acostumada com várias palavras. A gente pediu para abrir o show da Banda Baleia. Em 2000 e 1900, e faz muito tempo. Na época que a gente tinha Simonani. Neste dia, ao invés de achar a gente insuportável, como eles deveriam ter feito, eles fizeram amizade com a gente. E o técnico de som da Baleia, naquela época, era o Bruno Jorge, que é um cara que também produz. Aí a gente foi atrás do trabalho dele e achou que o jeito que ele trabalha fazia sentido para nós na época. Quando a gente resolveu se inscrever pela primeira vez para o Natura Musical, em 2018. A gente ligou pro Bruno e falou, irmão, quer produzir um discão da tua, não? Vamos escrever aqui no edital, manda teu currículo. Ele falou, não, bora que vamos. Passamos, que já foi uma coisa que eu ria. Minha primeira gargalhada foi aí. Foi a primeira gargalhada mesmo. E aí, beleza, passamos. Uma vez que o Bruno terminou o disco com outros produtores, a gente chamou mais 200 pessoas para fazer esse disco. Ele ficou enorme. Enfim, a Natura deu dinheiro para 10 músicas, a gente entregou 18 às 8. Foi fiado, brincadeira. A gente fez promoção ali, fez um pacotão. Deu um jeito. Fez um pacotão. Fez um pacotaço e deu certo. E então é um disco que já nasce da impossibilidade, né? Eu sinto que esse foi só mais um dos milagres que aconteceu no processo. Quando a gente entendeu que a gente foi indicado, a gente tinha compreendido que dava para a gente encontrar algum lugar, ainda que o nosso som fosse meio indigesto, incompreensível. Eu nem acho difícil, gente. Só que música eletrônica não é o forte no Brasil. E ele é um disco que tem muito house. Enfim, ele tem características do pop, mas não consegue ser lido enquanto pop, porque ele é
indigesto. Depressão é indigesta, né, gente? Você tem que misturar com muita água para entrar na massa. Tem que ser o levantou poeira. Um beijo pra Ivete. E tudo bem, eu acho que é isso aí. Quando você quer democratizar uma parada, você precisa tirar o que é de particular e entender o que é de universal. E o nosso som é meio que sobre o que é de particular. Enfim, a gente sabia da incongruência. E a gente pensou, nossa, a gente conseguiu caminhar numa linha muito fina, que fez com que, de alguma maneira, quem escutou, para ele pareceu que a gente pudesse enfim, sei lá. Não foi só a gente, né? Bugarins já foi indicado, tem muita gente ali do mundo dos alternativos, do que é de mais denso ali, poeticamente, sei lá, ou fora das majors, indicado. Mas minha primeira reação foi dar muita risada, depois chorei demais, entendo a importância. Fizemos um esforço monumental para ir, conseguimos ir. A gente diz por aí que a gente ficou em segundo lugar na votação. Não gosto de falar que a gente perdeu, fico muito indignada. Não por nada, gente. Não, só erraram o nome no envelope. Eu queria um brinde. A gente saiu de lá com muito brinde. Foi legal. E O brinde é bom. É isso. Acho que assim, é o tipo de coisa para qual a gente compreende ali que importância dar. Às vezes a nossa cabeça se confunde, a gente tem que se lembrar, fala, mas nunca foi sobre, você nem conhecia esse negócio. Calma aí, peraí. É para isso? Será que o pessoal nem tem um R$1.000 de parabéns, entendeu? Tô criticando o prêmio, não. É sobre outra coisa, né? Enfim. Mas se vocês souberem de algum. Edital é isso aí, né? Parabéns pelo seu projeto, tá aqui o dinheiro para realizar. Enfim, então eu acho que... E mesmo assim, a gente ainda depende do bom humor do parecerista. Do bom humor de tanta gente, né? Mesmo assim. Enfim, a gente compreende a importância, falando eu compreendo a importância, junto com meus irmãos que compreendemos, e a desimportância também, né? Em maior e menor grau. Então, a gente se divertiu. Mas também não é só sobre isso, né? E não tem, gente, prêmio em dinheiro. Poxa, é mais o prestígio. O pessoal que trabalha com música deve estar ouvindo e se roendo. Gente, eu sei que isso faz com que o cachê possa subir um pouquinho mais. A gente bota lá no Instagram. Faz 10 anos que a gente foi indicado, tá lá. Grêmio Nominee. Isso faz diferença para um pessoal X ou Y. É aquela coisa Paga como? Em divulgação. É tipo isso. Ai, amiga... várias histórias. Vão derrubando o espírito da gente. Depois a gente pode falar mais. Várias, muito bom. E o Chegamos Sozinhos em Casa, ele é um álbum visual, né? Também, assim, eu sinto ele... Assim, não sei, eu vejo assim. Porque ele é muito visual, né? Ele foi se tornando, eu sinto, um álbum visual. Porque a gente tinha a intenção de ter alguns visuais, mas eu sinto que a gente se passou mesmo. Tem muitos visuais. Eu acho que é a coisa que mais tem visuais que a gente porque fez, ele é quase um curta, assim, né? Que você assiste e aí tem uma história, começa a ir com o carro e tal. E aí as falas... É um documentário, fragmentos. A gente passou na Petrobras, no edital. Isso é fomento. Isso aí é o que grandes empresas deveriam estar fazendo com os seus impostos. Revertendo em popularização cultural, né? Em paramentar o cidadão com muitas oportunidades de acionar obras culturais. A gente foi vítima desses editais 2 vezes ao mesmo tempo. Olha. Quer dizer, num a gente passou em 2018, no outro em 2020. Assim, tem uma distância grande, mas o disco demorou para sair. Uma vez que ele saiu, a gente se inscreveu nesse edital pela enésima vez e conseguiu passar com um projeto que previa a gravação de um documentário. E a gente... Na verdade, o projeto previa 6 espetáculos do Paisagem antes da pandemia. Caraca. E aí esses 6 espetáculos precisaram se transformar em 8 episódios de 1 hora de contexto para esse disco. Então eu sinto que foi uma oportunidade que a calamidade... Nossa obra é meio isso, né? A oportunidade da calamidade. Providenciou ali pra gente de transformar esses espetáculos em um documentário, acho que não só sobre o Chegamos, mas sobre a nossa perspectiva ali do que a gente fez, como a gente escreve, como a gente encapsula nossas ideias ali. Legal. Ele é bem visual mesmo. Show. Liu, sua arte fala sobre lugares profundos, né? Dor, cura, amor, luto. Como é transformar esses sentimentos tão íntimos em música? E
no seu processo íntimo de composição, o que mais te inspira? Rola mais filosofia ou mais casos emocionais? Você faz reflexões ou deixa a coisa mais fluida? Olha, amiga. Essa é grande, né? Profunda, foi baita profunda. pergunta, é. Foi profundo. Muito legais as perguntas, gente. A gente Valeu. pesquisou, a gente estudou. A gente estuda. Muito da hora. Estudamos. Eu acho fácil fazer uma abordagem mais profunda na música, que já ficou evidente para todo mundo que eu fujo no humor, né? Então, eu sinto que o que eu consigo operar ali no palco e na minha performance é tudo que eu me sinto incapaz de conseguir aplicar numa conversa cotidiana, né? Eu gosto muito de navegar em assuntos de grande dificuldade com os salva-vidas do humor no meu cotidiano. E eu sinto que na canção eu não preciso desses salva-vidas. E eu consigo, com ou sem metáfora, eu não preciso esconder o que me aflige, as minhas angústias e as particularidades delas também, né? Eu me sinto mais segura, não sei, talvez tenha alguma explicação mais densa para isso, mas eu sinto que é só um idioma em que eu consigo me comunicar melhor. E acredito que talvez isso faça parte do navegar no profundo. Eu não sei nem se eu chamaria de profundo, porque eu acho que faz tão parte do que é um ser humano, né? Do que é a vida, do que é... O tema tá aí, né, gente? Como que não vai falar de morte? Como que morte é uma coisa profunda? Todo mundo... A gente tá aqui com 1 trilhão de coisas que a gente é incapaz de atestar. E que a gente relativiza e que a gente consegue dissolver. A única convicção que a gente tem, o nosso ponto em comum, é morrer, né? A gente tem a convicção de que a gente é finito, ponto. E o que isso vai desenrolar é como é que você quer encarar esse período, né? Os porquês, os praquês. E aí eu sinto que se a resposta for alguma coisa relacionada a uma parada tão pequena quanto o acúmulo, o sucesso, a grana, parece que a gente é doida, né? Como que você vai morrer? Você tem uma experiência, uma única oportunidade. Sinto que até esse lance de não navegar por essas águas dá a sensação de que as pessoas equivocadamente acreditam que elas vão ter muita oportunidade de determinar em algum momento como é que elas querem viver a própria vida lá na frente, depois da aposentadoria. E como se elas fossem eternas, né? A gente é finito, vai acabar. Tá, não tô votando para todo mundo ir para as ruas, vamos viver de vento. Mas Não, a gente sabe. acho que tem essa coisa, né? Eu preciso comer, eu preciso de um teto, eu preciso ter saúde para fruir do que eu acredito que seja essa coisa estranha que ninguém sabe direito como aconteceu, nem porquê, nem para quê, que é o agora, que acabou de passar. Então, eu entendo que talvez eu navegue, sim, em águas profundas, porque fui estimulada de alguma maneira a entender a vida dessa forma. De que é mais importante para mim tomar essas decisões do que eu penso a respeito da minha própria finitude. Então, não é muito sobre o meu emocional, assim. Eu não gosto de fazer relatos do meu particular, de episódios que eu vivi. Não sou muito Faroeste Caboclo, não. Eduardo e Mônica. Gosto muito de escrever a respeito gosto de análise. Talvez seja a faculdade, né? Eu passei por muitas faculdades, não terminei nenhuma, então... Você fez jornalismo. Foi. E várias Depois, letras. Letras francês, letras espanhol, letras inglês, letras português. Beijo pro pessoal de letras da Federal do Paraná. Professora Cláudia, te amo. Me deu 10. Olha lá, tá vendo? Mas no processo de composição, o que vem primeiro, assim, pra você? Vem letra, melodia? Onde te inspira você tem mais, uma né? rotina, tipo, nossa... Uma palavra, de tipo, segunda de e quarta repente. eu vou compor. Ou, sei lá, você tá no seu dia a dia ali e vem um... Amiga, eu sinto que um método só... Para quem vive disso, uma dica que eu vou deixar para vocês, veja se faz sentido. Um método só não dá conta quando você precisa fazer isso
enquanto profissão, né? Eu não posso lançar um disco a cada 10 anos. Aí eu Rihanna. uso vários métodos. A Rihanna pode, e ela não pode porque ela quer, não. Ela tá trabalhando ali, fazendo batom, enquanto nós estamos conversando. É verdade. Ela tá lá. Né? Eu gosto de fazer... No momento, meu método do momento são pequenos desafios que eu me coloco. Então, gostaria muito de escrever uma parada. Às vezes o desafio é um exercício. Tipo, tô muito interessada no que o fado tem em comum com o aboiô, o canto do vaqueiro, que celessa, por que esse glissando acontece. E eu quero ouvir o que tem de campestre, o que tem de sertanejo, o que tem de flamenco, o que tem de ibérico nesse pensamento. Então, eu vou começar a escrever várias coisas, várias melodias, assim, para eu estudar essa técnica. Ou, sei lá, esses tempos eu li alguma coisa, ouvi alguma coisa no TikTok, alguém falando estrangeiro. Eu falei, nossa, que palavra engraçada, né? Eiro. Sei lá, gente, às vezes Chapadona me dá umas pira. O eiro. Eu falei, nossa, essa terminação, que engraçado brincar com isso metricamente. Aí eu comecei a escrever com base na prosódia. Padroeiro, andadeiro. Eu falei, como é que eu consigo criar um caminho para essa terminação? Às vezes... é a angústia. Eu tô com um problema agigantado que eu não vou ter espaço para conversar sobre em lugar nenhum, fora a terapia, que eu pago há pouco tempo, né? Toco há 200 anos, faço terapia há 4. Então, não recomendo, gente. Começa o quanto antes, tá, pessoal? Quem puder... digo assim, recomendo começar cedo, né? E aí eu... preciso, de alguma maneira, domar aquela angústia ou tentar me relacionar com aquele pensamento, mas é insalubre demais para mim gastar tempo pensando nele, porque eu só vou chorar, vai me levar ao desespero, no meu racional. E eu preciso transformar ele num poema, num feitiço, para que o racional não amasse o meu crânio e aquilo passe a determinar como eu vou viver. Sei lá, a primeira vez que eu entendi que eu fui vítima de violência racial, eu não gostaria de conversar sobre isso, não gostaria de pôr à prova o meu pensamento, porque de alguma maneira, quando você está numa mesa, assim, você coloca o que você pensa em contraste com o que a outra pessoa pensa. A gente sabe que racismo, machismo, os ismos são de matéria muito frágil, porque a gente não tem como adivinhar com que repertório a pessoa vai ler essa informação. O ponto primário da conversa é muito disparatado. E eu penso, puxa, se eu estivesse analisando um objeto externo a mim, né, mas é um pouco sobre mim, então eu não... Para não me ferir, eu prefiro caminhar com esse debate dentro do poema, porque eu sinto que não sei nem se eu estou aberta para o debate, enfim, em algumas angústias. Então, tem dia que é a angústia, tem dia que é a prosódia, tem dia que é uma cisma, tem dia que eu ouvi uma música que tem um interlúdio bonito, eu improviso no banho, faço um dueto com aquele cantor. E aí, enfim, voto nos vários métodos, né, de composição e uso vários. Então, às vezes, vem a melodia primeiro, e aí eu também ainda tenho a vantagem de não precisar me responsabilizar pelo feitio completo daquela canção, completo daquela canção. Então, às vezes, eu só estou interessada no melódico e aí eu consigo telefonar para ela, a minha irmã, que tem ali o lírico. Sim. Ou que tem uma parte... Salva, então, né? Tá salvando. Isso acontece muito entre a gente, de começar a levantar a parede, ter alguém para ajudar a gente a rebocar, ou estar pronto para rebocar uma parede levantada, né? Então... vários métodos. Legal. Podia ter dito isso, né? Muito bom. Né? Os vários métodos. Mas é muito bom, porque a gente entende daí tudo que... A gente teve que compor 7 músicas pro álbum, assim, tipo... Aí a gente, sei lá, a gente fez um churrasco, depois a gente... sempre tinha comida, porque a gente tinha muito... Edital, né? Edital tinha prazo. Mas geralmente uma lança em casa. Aí fala, tem um negócio aqui. Aí manda, eu olho assim, Aí, tipo, vai acontecendo essa troca. Eu tenho essa sensação também, talvez seja uma coisa mais antiquada no meu pensamento, mas que a gente tem o hábito de sempre ter muitas coisas prontas. Então, a gente lá tem uma gaveta, lá um arquivo enorme de 2000 e 1900. Então, eu sinto que essa é uma das obrigações da minha profissão, ter muitas coisas... Não, obrigações... é saudável, gente, ficar compondo, que eu acho que também desburocratiza o ato de compor, né?
Pra gente não ficar distante ali da parte mais legal do nosso ofício, que é fazer a canção nascer, né? Uma recomendação pra você: esteja sempre compondo, a gente nunca sabe quando vai precisar. Sempre leve seu celular com seu bloco de notas. Exatamente. Esteja sempre escrevendo. Eu lembro que uma vez eu vi o Lenine falando disso. Ele falou, gente, o compositor, ele não pode estar distraído. Porque às vezes, sei lá, você tá dentro do busão... Opa! A folha cai, a rima vem. É, não dá pra bem isso, desperdiçar, né? A inspiração, ela vem assim... Às vezes eu gosto de desperdiçar umas ideias. Eu me sinto mais no controle. Às vezes eu escrevo no bloco de notas, às vezes eu deleto. Eu penso, não, isso talvez seja para esse pensamento. Eu só quero viver a vaidade de poder ficar com essa sentença só para mim. Não quero ter que transformar isso numa canção, porque vai irritar e eu... eu sinto que é um exercício gostoso também. Várias músicas que só eu vou saber, que só estão dentro da minha cabeça. Pensamentos meus, né? Que vão... Muito legal isso também. Ô, Liu, e como que você vê, assim, a pressão hoje do mercado musical, né? Vocês... Hoje atuam, assim, você considera um artista independente? Vocês, como que é isso, né? E aí, como que vocês lidam com essa pressão de não ser uma banda tão estereótipo, né? Tipo, né? A gente não é mainstream, talvez esteja no meio disso, né? E como é que vocês lidam isso, assim? Como é que você vê hoje a Tuyo, no que momento que vocês estão? E como que é também o processo de vocês, né? Entre banda, como é que é a conexão de vocês, o criativo? Que a gente também é banda, é interessante saber Trocar, disso também, né? É, Sim. Ai, amigas, eu sinto que... no modus operandi, sim, a Tuyo é uma banda independente. Tem essa palhaçada, né? Independente não, porque banda independente depende de muita gente, meu. Mas eu sinto que não... Quando a gente fala banda independente, o que a gente está falando é da cultura, da feitura da coisa. Qual o maquinário, né? O maquinário do universo underground. Outro nome. Não, a gente entende. Debaixo do chão. Mas tem a ver com o disco que é pautado no seu próprio desejo, ali, na feitura, em intercâmbio com outros artistas que têm ferramentas que você não tem. O que aconteceu entre a gente e Terno Rei, o que acontece entre a gente e Bulgarins, o que aconteceu muito tempo entre a gente e a Banda Mais Bonita, que é esse comportamento que não tem a ver com o dono do artista X combinando feat com o dono do para intercâmbio, tem também a ver com isso, mas tem a ver com uma cultura do underground, essa coisa do festival com 150 bandas no mesmo dia, uma tocando ao meio-dia, outras 11, todo mundo ali tentando estabelecer uma cultura, um comportamento, né? Devo estar falando também de uma maneira rasa de uma coisa super profunda, mas sinto que, sim, a gente se considera independente. A gente tem hoje um contrato com uma gravadora, que é a BMG, que foi um intercâmbio que a gente fez. Será que eu falo disso? Deixa eu ver se eu tenho uma maneira sábia de dizer. A gravadora providencia pra gente todo mundo conhece o Advance, né, gente? Todo dia tem uma fofoca nova no TikTok aí de alguém brigando com alguém. Então, o pessoal... Sim. Eu acho que ninguém sabe o que é, mas tá todo mundo sabendo. Então, o Advance era pra fazer uma quantidade X de músicas, que a gente já tinha ideia do que a gente ia fazer. E eles meio que patrocinaram isso. Então, depois da festa, o Paisagem... O próximo disco que a gente já está fazendo... Olha, isso é uma coisa... Né? Acho que eu não falei em nenhum lugar, né? Que a gente está fazendo Não, isso, né? agora temos spoiler, então... Spoilers. Spoiler, tá rolando aí. Vem aí. Eu prometi, falei pra todo mundo... não vai ter disco novo, não. Mas vai. Estamos fazendo, enfim... com essa grana... Mas a gente não tem um contrato... com uma gravadora que é dona dos nossos fonogramas... ou que determina... como a gente deve criar. Eu falo isso com muito orgulho, mas às vezes, nossa, por um salário, gente, eu fazia 1 ano de jingle. Né? Imagina, um salarinho caindo. Eu receberia as críticas. Hashtag vendida. 6 meses, vai, 6 meses. Acho que para sempre eu não aguento. Para sempre a gente vê nos documentários dos artistas, o pessoal fica doente. Sim, sim. É só um pouquinho. Às vezes é assim que o pessoal, adoeceu, né, gente? Não vai na minha, não. É só uma ideia, é só uma ideia. Vocês que sabem. Só um pensamento aqui. Um beijo, gente, pra você que é de Major e
faz um contrato legal com um artista independente. Esse contrato que a gente tem com a MMG eu achei um bom contrato na época, assim, que tem um começo, um meio, um final. Sinto que pra Muito gente bom. hoje, não sei se isso acontece com vocês, logo a gente conversa ali no off pra dar os nomes, a gente já se trocar as figurinhas, quem que fez o pior contrato. Mas o pessoal, né, quer pra vida Esfolar, inteira, né? Nossa, escreve aí uma música pra eu ganhar dinheiro, caso dê certo. Eu sinto que É bem rola isso, né? Aí, sim, a gente é independente. Independente de todos vocês, independente de cada play. E o nosso jeitinho, amiga, a gente é meio Sicredi, eu sinto. O pensamento da Tuyo é meio cooperativa, a gente vem do CLT. Sicredi foi bom, né? E assim, todo mundo fazendo tudo por todo mundo. A gente gosta de pensar que é um método que funciona para nós. A gente sabe que tem outros métodos, né? Tem bandas que tem lá, sei lá, uma pessoa que administra tudo aquilo, sei lá, meio Teatro Mágico Vibes, outras... acho que o Cordel também era assim, né? Sei lá, outras iniciativas, mas a gente... Acho que por ser 3, para nós também é mais fácil. Tem um voto de Minerva, a gente consegue Cabe no carro. Cabe no carro. Dá pra gente conseguir ali administrar uma votação saudável. Então, a gente faz tudo meio... Eu sei que eu sou a que mais canta, o Jean é a que mais produz, a Laiane é a que mais compõe, mas todo mundo faz tudo, Mas né? funciona. Acho que é isso, né? Que dá certo. Eu brinco com as meninas que é um tripé, né? Então, se o tripé tem Ninguém cai. Ninguém cai, né? Você tem A que Ana manter. Maria cai. Você já viu esse vídeo, gente? Fora a Ana Maria. Na cadeira de 3 pernas. Menos a Ana Maria, que cai na cadeira de 3 pernas. Ai, meu Deus. Essa foi a melhor. A 4ª perna é você, nossa audiência. É isso. Então, por favor, não deixa a gente cair da cadeira. Por favor, dá play. Como que você se vê fora da Tuyo? E a gente já viu, né, você fazendo várias participações em outros projetos de outros artistas e contribuindo com direção também, de voz, estando à frente de algumas outras produções. Como que você se vê, Liu, artista? Uau. A gente Minha estudou. terapeuta tá perguntando sobre isso ultimamente. Assim. Ai, A gente ligou pra ela. Mentira. Lara, o que você tá... Qual que é o assunto do momento de vocês? Beijo pra Lara, minha terapeuta. Amiga, eu me vejo... Eu sinto que o meu approach, assim, meu jeito de me compreender como artista e me sentir confortável, talvez eu não seja isso, mas eu gosto de pensar que eu sou isso, para me trazer mais prazer. Eu me entendo como uma pessoa responsável por pesquisar o meu tempo e usar os adjetivos ali, os verbetes que eu tenho para organizar o que eu leio sobre ele. E como o tempo muda o tempo todo, eu estou constantemente tirando essas polaroides que são as canções. Então, eu me sinto me envolvendo na música enquanto pesquisadora e a serviço desse relatório, né? A serviço dessa... Entendo cada canção como um relatório. Quando a Larissa me mandou as músicas, eu ouvi, eu pensei, tá, o que o Jean consegue contribuir com isso? Será que é um tema com o qual ele vai conseguir se identificar? Será que não é melhor que eu faça essa abordagem com base no que eu já vivi ali atrás? Eu acho que eu tenho esse insumo para contribuir com essa canção. Como que eu vou contribuir? O que eu posso trazer da minha pesquisa que vai... Não gosto muito de ser leviana, assim. Já fui várias vezes, né? Mas depois eu me arrependo. Fui moleca. Ai, gente, eu sou tão moleca às vezes. No sentido de responder a impulsos, assim, de fazer coisas que depois eu penso, puxa, talvez eu pudesse ter feito de outra maneira. Acho que tem a ver com eu vou botar no C. Eu sou virginiana, gente. Sou muito perfeccionista. Aí me cobro demais. O famoso, tô brincando, mas é sério. E aí eu gosto de me compreender, então, como uma artista cujo ego está pautado no resultado da pesquisa. Sinto que, para mim, essa aproximação com a minha atividade faz sentido. Talvez seja uma frustração de quem não se formou, né? Sei lá, às vezes se eu tivesse ido até o final da faculdade, eu tava pesquisa de Cuerro, chega! Mas eu gostava, gente, eu gostava muito. Acho que se eu não tivesse seguido na música, ia ter acabado ficando dentro do meu departamento mesmo ali. Gosto de entender cada canção como um relatório momentâneo, não como uma tese definitiva.
E gosto de olhar para outros artistas como outros pesquisadores que têm outro ponto de vista. Aí eu sinto que quando o artista com quem eu me relaciono tem outra abordagem mais radicalmente inversa, tipo... sei lá. Faz sob outras motivações, assim, eu sinto que eu não consigo contribuir, que a minha contribuição não vale muito naquele território. A ideia de um song camp eu tenho dificuldade, é um mercado maravilhoso de se entrar, eu morro de vontade, mas eu sinto que eu não tenho nada para oferecer nessa área, assim, do remédio tédio amor e dor. Que é muito legal, gostaria de saber fazer, mas não consigo. Sinto que, se não tiver um relatório de pesquisa, eu sinto que eu não fiz o meu serviço direito. Então, me sinto também numa espécie de lealdade, de franqueza. Acho que por isso que fico sempre ali à mercê de ter que estar o tempo todo à flor da pele, porque eu acho que é isso que eu devo para o meu público, né? Apesar de protegida por uma banda, no escudo de uma persona, eu sinto que a minha obra-prima é a minha franqueza, é a minha espontaneidade. E aí isso não se doma, né? É difícil. Acho que se tentar domar, eu perco o meu objetivo. Posso até conseguir fazer, mas acho que não é para isso. Se for para sofrer, eu tava lá na Vivo. Um beijo, pessoal do telemarketing da Vivo. Meu segundo emprego. Podia estar lá até agora, né? Você cobrava o pessoal, né, Lio? Cobrava, amiga. Eu comecei no setor de reclamações, sofria, depois eu fui pro de brinde, que você trocava por pontos do telefone. Aí depois, graças a Deus, saí. Eu lembro que você falou no show Falou mesmo. de Pira, né? Quando Você era falou, CLT e tal. quando eu tava lá, telemarketing. Amigo, telemarketing é muito brasileiro, né? Agora vai virar esse negócio do data center. Em Limeira é assim, Limeira é a galera que faz joia, né? Porque lá é a capital Ai, que demais! da joia bizu. folheada. Então, assim, todo folheado. limeirense, um dia, ele já pagou conta Já com trabalhou joia, no entendeu? Pagou um artesanato. boleto com joia. Entendi. Bom demais. Piracicaba é pamonha, né? É pamonha, mas agora... Eu tenho Agora eu esse nem preconceito, sei, amiga. nem sei Tenho o um que é. preconceito muito grande com quem não passou pela pamonha e pela joia, assim. Acho que é o pessoal mais complicado de trabalhar. Mas se você nunca passou pelo mercado formal de trabalho, tá tudo bem. Cada um tem seus motivos, né? Sim. Exato. Amiga, nós queria agradecer muito, assim, sua presença. Muito importante pra gente, né, ter alguém como você aqui. E aí a gente sempre tem uma pergunta final que a gente faz aqui no café, que é assim, qual o papel da sua arte pro mundo? Né? O que a Liu quer deixar pro mundo? Baita pergunta também. Ai, meu Deus. A gente, O que eu quero a deixar gente- para o mundo? Acho que a primeira coisa que eu quero deixar é bem narcísica, bem egoísta, assim. Quero deixar para todo mundo que acha que se parece comigo a convicção de que é possível fazer outras coisas. Sinto que a gente tem ali um lugar pré-determinado para o qual eu facilmente navegaria. Não é um lugar muito legal. Na verdade, ele é péssimo, né? Porque, Sim. enfim. E, egoisticamente, eu tenho vontade de ser uma gota nesse oceano de incentivo para que a lógica racista seja dissolvida. Vivo essa ilusão utópica, que eu acho que, ainda que eu não veja concretizado, ou que seja impossível, acho que a utopia ajuda a gente a fazer pequenas modificações que me permitiriam estar aqui agora, né? Se a utopia não existisse, tinha parado ali nos meus ancestrais. Então, eu fico com essa utopia de imaginar que a minha existência providencia ferramentas para outras existências ali. Então, acho que meu desejo primário é esse. Meu desejo secundário com a minha arte é que Nossa, bem egoísta. Gente, eu quero ficar viva, eu quero ficar bem. E eu sinto que a única maneira para mim é esta. Então, esse foi mais um episódio de Café com Elas. E então, se inscreve no canal, não deixe de curtir. E também o arroba, quer falar o seu arroba, Liu? Quero. Meu arroba é Liuzinha da Galera. Isso aí, gente. O arroba principal, na verdade, sim, desculpa, amiga, é Oituio, que é ali que a coisa corre pra mim, tá bom, gente? Mas pra vocês é de graça, segue os dois, né? Isso aí. E segue a gente também. Bom, gente, vou aqui agradecer, então,
esse poço de carisma que vocês são, de acolhimento. A gente se conheceu online, poderia nem ter batido santo, mas bateram todos. Obrigada. Espero que esse não seja o único momento em que a gente consiga trocar esse nível de ideia. Gosto muito desse estilo de amizade que começa dessa maneira. Vida longa pro Café com Elas. Vida longa pro Sou Ela. E tá lindo o disco, gente. Tá muito bonito, muito bonito. Que bom que eu tenho a oportunidade de falar ao vivo pra vocês. Corre é foda. Eu gosto muito dessa música. Gosto de Rainha também, mas... Nossa, gente, corre é hit. Corre. Sério. Então, um beijo e... Obrigada pela oportunidade. Valeu, galera! Uou!